uma viga. E você encaixou em duas pontas. Certo? Essa viga tinha uma área A. Tá? Sei lá, podia ser uma barra, tá? Uma barra de área A. Certo? Vamos supor que isso aqui tinha um diâmetro, tá certo? Né? Então a área, até aqui é inteiro. Pi ao quadrado sobre 4. Você vai dizer que a porra de raio que ninguém mede raio. Certo? Tudo bem? Vamos supor que você montou isso, sei lá, uma temperatura T. Temperatura de montagem. Tudo bem? T de montagem. Pode ser lá, 20 graus Celsius. Tudo bem? Uma viga, tá certo? E você montou e engaixou em duas pontas nessa temperatura de montagem. Certo? Vamos supor agora o que acontece com a viga? O que vai acontecer com ela se a gente começar a esquentar? O que acontece com ela se ela começar a esquentar? Ela dilatar. Hein? O que significa isso? Se ela for trabalhar num lugar em que a temperatura de operação é maior que a temperatura de montagem, Vai dilatar. vai começar a ficar esquisito. Ela vai começar e já vai dilatar, né? Ela não vai dilatar, né? Dilatar é negócio aí, é com a polícia, né? Aqui é o comprimento L, né? Vamos supor que ela foi montada na temperatura de montagem, né? Aí vamos dizer que ela vai trabalhar, houve uma variação de temperatura, tá certo? Vamos dizer que a temperatura, houve uma variação de temperatura, que é a temperatura de trabalho menos a temperatura de montagem, tá certo? O que ela quer fazer? Ela quer aumentar de tamanho, né? Então, vamos dar uma liberdade para a viga nesse mundo de Deus? Vamos dizer que não tivesse o de cima, certo? Então aqui, ó. Vamos dizer que não tivesse o carinha aqui de cima. Estaria livre, tá certo? Ela não ia querer crescer um tantinho? Não ia querer crescer um tantinho? Estou falando dele? De quanto ela iria querer crescer? Nossa, tá aqui o braço dela. De quanto ela iria querer crescer? Depende do material. Depende do material. Por quê? Porque cada material tem um fator. Tem um coeficiente de... Exatamente. Existem vários coeficientes de dilatação, né? Existe o coeficiente de dilatação. Existe o coeficiente de dilatação volumétrico, existe o coeficiente de dilatação superficial e existe o coeficiente de dilatação linear, certo? O coeficiente de dilatação linear permite você, se você souber o material, o seu coeficiente de dilatação, permite descobrir quanto é que essa viga vai crescer, né? Quanto é que essa viga vai crescer? Vou chamar de delta L. Vai crescer de quanto? Do comprimento que ela tinha, tá certo? Vezes o coeficiente vezes a mudança de temperatura, tá certo? Quanto mais você crescer a temperatura, mais ela vai querer dilatar. Estou falando grego? Hein, gente? Não. Não? Não. Não deu para entender? Não. Tranquilo? Só que tem um problema. Qual é a diferença desse caso para esse? Oi? A área tá livre. Ó. Aqui. Não está livre. É. E vamos supor assim, agora a gente vai começar supondo coisas mais simples. É óbvio que nem todo engastamento é extremamente rígido, mas vamos supor engastamentos infinitamente rígidos. Ó, mas cai na parada não serve nada. Tá certo? É uma coisa que vai arrebentar meu dedo. Tá certo? Então, se isso aqui é infinitamente rígido, qual é o comprimento da viga depois que aumentou a temperatura dentro da T? Hã? É o mesmo, porque a gente está supondo que os apoios são infinitamente rígidos. Então, qual é o comprimento da viga? O mesmo de antes. Então, amigo, neste conflito de interesses entre a viga que quer crescer, tá certo? Respeito, respeito. E o engaste que não quer fazer crescer, e como é que é essa história? De onde é que vem o Harry Potter para essa porra ficar no tamanho normal? De onde é que vem o Harry Potter? Oi? Vem da pressão. Só que começa ali. Exatamente, perfeitamente. Intuição manda 10. Agora, engenheiro fala pressão segundo uma hora para outra? Não. Pressão é em fluido. Pressão é resultado
de um estado de tensão isostático em todas as direções. Isso aqui é um estado de pressão isostático em todas as direções? Não. Só tem um estado que está sendo privilegiado por tensão. Qual é o estado? É a compressão. É uma tensão normal? É uma tensão normal? É sim, porque todos os esforços não vão estar perpendicularmente à seção da viga. Não vão? Bom. A seção da viga não está na horizontal para vocês? Não é? Se você fosse um maluco aí, crazy motherfucker, que fosse dar uma porrada para voltar para o lugar, você não daria uma porrada perpendicularmente à seção? Para ela voltar para o lugar? Ou você ia fazer um cortante? Se você fizer um cortante, ela só vai para o lado. Tá certo? Você tem que aplicar uma tensão normal. Você tem que aplicar uma tensão normal à viga para ela tentar voltar à posição de antes, não tem? O deslocamento dela tem que ser aqui assim, ó, perpendicular à seção. Não tem que ser, gente? Tem. Não tem que ser? Tem. Estou falando grego disso? Não. Então qual é o esforço que vai aparecer aqui? Tensão normal, compressão. A compressão normal é a tensão normal negativa, tá certo? Tudo bem? Então é pressão? Não. É compressão. Você vai lá, é uma merda. Não, para você, engenheiro, não é. Tensão é um estado de pressão, é um estado de tensão isostático. Na água, você pode cortar a água em qualquer direção. A tensão normal que vai aparecer é sempre a mesma. Ali o estado de tensão não é isostático. O estado de tensão é vertical para vocês. Na direção do eixo da viga. Quando o estado de tensão... Opa! Não, só dúvida. Ali você está trabalhando em cima e embaixo, certo? No vertical. Caso você esquente a viga, ela não vai crescer para os lados? Como é que é? Ela não vai dilatar para os lados? Vai, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Exatamente, perfeito. Então, ela não quer que... Mas olha só, mas pra... Pegou lá. O engaste quer fazer ela voltar para baixo. Só isso. O engaste deixa ela engordar. Tá bom? Na prática funciona assim? Não. Esse é um engaste imaginário. Na prática mesmo ela vai se arrombar tudo. Ela vai ter que... Mas deixa pra lá. O engaste permite ela engordar. Mas tem que fazer ela voltar para o tamanho normal. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Eu simplesmente não boto chumbador. Eu boto uma parede lisa. Tá certo? Aí a viga quer empurrar, não consegue, ela começa a esparramar para o lado. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Todo mundo entendeu que essa viga não está submetida a cortante? Está submetida a um esforço de tensão normal para dentro da viga, que a gente chama de compressão? Estou falando grego? Hein? Não. Muito bem. E a tal da lei de Hooke, hein? Como é que é esse negócio? Existe uma propriedade do material. Já dá pra gente calcular. Antes disso, já dá pra gente calcular algumas coisas. Então, para voltar aqui, não precisa de uma força? Não é isso? Não foi essa a conclusão que a gente fez? Foi. Né? Que para essa viga voltar à posição normal, o engaste não vai ter que comprimir a viga? Não vai ter que comprimir a viga? Então todo mundo entendeu que toda a viga está submetida a uma compressão e que o valor da compressão é o mesmo, não importa onde eu cortar. Se eu cortar aqui, o valor não continua sendo F. Então qual é a tensão normal nessa viga, hein, gente? Qual é a tensão normal? Quanto é que vale? A tensão normal geralmente tem esse símbolo aqui, tá certo? Tá? E como é uma compressão, a gente diz que é negativa. Por convenção, compressão vai ser negativo e tração vai ser positivo. Você faça o que você quiser, desde que você seja explícito. Se você não fala nada, eu vou assumir que você está entendendo que é a nossa convenção normal. Compressão é negativa, não vai ser F sobre A. Não é isso? Força sobre área. Mas é uma força qualquer? Não. É uma força perpendicular à seção que você está trabalhando. Então isso é uma compressão, isso é um esforço normal. Isso é uma tensão normal. É uma tensão cisalhante? Não é. Agora, não tinha uma das nossas companheiras que trabalhava com máquina de ensaio, natação? Eu acho que ela deve ter desistido. Né? Mas eu tenho certeza que aqui entre vós existia uma companheira vossa que trabalhava com máquinas de ensaio e atração. No problem. O que é uma máquina de ensaio e atração, hein? É uma máquina em que você pega uma barra, tá certo? Num formato padrão,
Vamos dizer assim, ó. Dependendo do ensaio, existem vários formatos, mas normalmente é um negócio assim, ó. Isso aqui pode ter diversas curvas, pode ser roscado, enfim, dependendo do corpo do ensaio, certo? Você leva numa máquina e começa a tracionar esse negócio aqui. O que é uma máquina? É uma máquina que vai parar disso, vai puxando até arrebentar, tá certo? Como é que vai ser o comportamento? O que você registra nessa máquina? Essa máquina tem células de carga para registrar a força. Mas se você registrar a força, você sabe que esse corpo de prova foi você que fabricou. Se você não é um delirante dos infernos, você sabe quanto é que é a área. É você que fez a peça, tá certo? Né? A máquina está calibrada com célula de carga para te dizer a força. Então a tensão você sabe quanto é que está dando no corpinho. É F sobre A. E o computador da máquina está registrando. Ela está puxando cada vez mais forte, está registrando. O que vai acontecer com o corpo de prova conforme puxa? Hã? Ele vai? Não, ele vai mais. Primeira coisa. Tá bom, é verdade. Eu vou chegar lá ainda. Tá no emagrecimento, no engordamento. Mas a princípio, a primeira coisa que você vai começar a ver é. Exatamente. Então, para dar conta do aumento, você define uma coisa chamada deformação, que é o aumento do comprimento sobre o próprio comprimento. Se isso aí for um maço, a curva sai desse jeito. Se isso for um maço, a curva sai desse jeito. Tá certo? Isso aqui a gente chama de regime linear. Isso aqui a gente chama de regime baixo. Os detalhes dessa bagaça toda pertencem à área da ciência dos materiais, tá certo? Eu não vou entrar em detalhe, mas uma coisa legal é o seguinte: depois que passar por isso aqui, que é conhecido como escoamento. Professor, esse linear não pode ser elástico? Pode, elástico também. Tá certo. O elástico é muito parecido com o regime linear. Dependendo do material, pode ser diferente. No linear, no elástico, puxou e volta de novo. No elástico, puxou, volta de novo. No plástico, não. Puxou, não zera, não. No regime plástico, na hora que você soltar o corpo, amigo, ele não volta de novo para o lugar que ele veio. Ele recolhe o tanto? Recolhe o tanto. Por exemplo, se você puxar até aqui e soltar, aí ele volta para esse ponto aqui. Tá certo? Ele não volta mais para o ponto de deformação zero. Uma vez deformado plasticamente, amigo, babau, um corpo que está deformado plasticamente, a gente chama, como é que é, engenheiro? Ou engenheiro mecânico? Como é que chama um corpo que está deformado plasticamente? Sofreu deformação térmica, mecânica. Como é que chama o nome? Encruado. Encruado é aquele cara que você conversa, não, pessoa encruada, né? Não, nada disso não. Um corpo mecânico, metálico, que foi levado no estado de tensão no regime plástico, está encruado. É bom usar material encruado? Depende da aplicação. A tensão de escoamento dele sobe. Se você começar agora a levar na máquina, ele só vai escoar aqui em cima. Tá certo? Então é bom trabalhar com material encruado, de vez em quando é bom. Tá certo? Esse material que está aqui, ó, que parte do zero, ele está recozido. Tá certo? Você cortou a barra, ela está recozida. Puxou, encruou, um abraço. O material endurece, fica mais frágil, isto é, para arrebentar ele deforma menos, mas também é o seguinte, ele aguenta mais porrada. Entendeu tudo que eu falei? Mas isso é paciência dos materiais também, tá bom? Mas é bom vocês notarem que tudo que a gente fala aqui tem consequência tecnológica, tá certo? Então se você tem um material e você está no limite dele e quer levar ele para um nível de resistência acima, dá uma encruada nele, dá uma deformação plástica que ele aguenta mais porrada. Só que tem o seguinte, para arrebentar demora menos, tá certo? O resumo da grande história. Mas isso depende de ciência de materiais, não é nossa curva. Nossa coisa importante aqui é que desse gráfico aqui você pode tirar uma coisa chamada módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é o seguinte, significa que na região linear, né, que é aproximadamente a elástica, existe uma propriedade chamada módulo de elasticidade, tá certo?
em que a tensão é proporcional à deformação. Tá certo? A tensão é proporcional à deformação. Tá certo? É o módulo, isso aqui é um E, tá? Não é F não, tá? É um E. Módulo da elasticidade. A tensão é aqui nesse regime, que é esse regime aqui, tá? Esse regime aqui, o linear. Onde a tensão é proporcional à deformação. Isso é chamado módulo da elasticidade. Para o aço, quanto é que é, mais ou menos? Para o aço, se eu não me engano, para o aço é 200 gigapascal, se eu não me engano. O aço depende de aço, certo? Dependendo do aço, muda. Tá certo? Tem uma outra consequência, que também é da ciência dos materiais. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas quando o material começa... Pode entrar em detalhe. O senhor está dando um complemento da nossa aula. Tá bom. Conforme o material começa a deformar no sentido do seu eixo, ele também começa a diminuir e perder seção. Tá certo? Né? Existe uma propriedade mecânica do aço que se chama coeficiente de Poisson, que relaciona o quanto ele aumenta numa direção e quando ele diminui em outra. A gente não precisa trabalhar com isso aqui, porque ele deforma tão pouco nas estruturas que trabalham em regime linear que a perda de seção devido ao efeito de Poisson é irrisório para a gente, tá bom? Mas é verdade. Então, a viga, quando é comprimida, ela engorda de quanto? Do coeficiente de Poisson, que é 0,3. Então, quando ela encolhe para cá, ela aumenta geralmente 0,3, tá vendo? Na outra direção, tipo aço. O alumínio já é outra parada. Tudo bem? Tudo certo? Então, existe esse fenômeno. Quando você puxa numa direção, ele emagrece na outra. Tá certo? É como se o material escoasse numa direção, entende? Se você empurra ele numa direção, ele quer escoar na outra para se livrar. Tá certo? A tensão isostática não. Quando você pega um cilindro de aço e bota numa câmara hiperestática, ou hipo... Como é que é o nome daquelas câmaras de mergulhador? Hiperbárica, power, o equipamento que faz isso chama um HIP. Chama HIP. 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 Isostatic Pressure, isso aqui não lembro o que era. Não lembro. Desgraça. É um equipamento que você coloca óleo e pressiona o material, por exemplo, para fazer solda. É solda à base da paraibística, duas coisas até soldar. É um HIP que faz isso. Bom, isso aí é pressão isostática. Isso aqui não é isostática, é numa direção preferencial, tá certo? E a máquina de ensaio mecânico faz isso. Tá valendo? Tudo isso eu falei pra quê? Porque é o seguinte, se quando você deforma um corpo com deformação normal, ele não deforma? Quando você aplica, isso aqui não é 6 não, tá? Isso é sigma, que chama no grego, uma letra bonita, certo? Sigma, isso aqui não é 6 não, tá? Quando você aplica uma tensão no corpo, ele não deforma por meio do seu módulo da elasticidade? Então, é isso que compensa o corpo voltar à direção normal, a posição dele que ele estava. Ele não tem que deformar de ΔL? Tá certo? Se ele tem que deformar de ΔL, quanto é que ele tem que deformar? Qual é a deformação dele? É ΔL sobre L. Tá certo? Mas a gente já não sabe. Agora, quanto é que é epsilon? Você sabe que sigma, que é o sigma que está sendo aplicado, sobre a deformação é igual ao módulo de elasticidade. Tá certo? Tá certo? Mas você sabe o quanto você quer o corpo que o corpo deforme, não sabe? Que você precisa fazer aquele corpo que queria expandir com a temperatura, voltar para a posição normal, não é isso? Então você sabe quanto é que é ΔL, não sabe? Você sabe quanto é que é a deformação. Por que você sabe quanto é que é a deformação? Porque não é ΔL sobre L? Olha só que ΔL não é quanto? L vezes alfa vezes ΔT sobre L. Então a deformação é alfa vezes ΔT, não é isso? Então isso aqui, ó, é alfa vezes ΔT. Tá certo? Então quanto é que é a tensão que aparece no corpo? Quanto é que é a tensão sigma? É alfa, módulo de elasticidade, e ΔT. Isso faz sentido? Vamos ver. Não faz sentido? Por que não faz sentido? Tá bom, você se perdeu? Tudo ótimo, tudo ótimo. Primeiro, você está me encontrado aqui, quando a gente falou que quando ele sofre aumento de temperatura ele se dilata? Muito bem. Só que você sabe que os esforços, que os engastes são infinitamente rígidos.
bolinha que eu vou. Os engastes são infinitamente rígidos. Então, na verdade, o papel do engaste é não deixar isso que a gente está fazendo aqui acontecer. Então, qual é o papel do engaste, na sua opinião? Assim, se você tivesse que transcrever, o que o engaste faz? De quando? Do ponto dilator. Não é isso? Tá certo? Se ele comprime do ponto dilator, você poderia descobrir quanto é que é a deformação? O que é deformação? É o aumento percentual. Né? É a relação do quanto aumentou por quanto tinha. Você não sabe quanto aumentou? Não sabe? Então, se você pegar o quanto aumentou pelo quanto tinha, você não consegue tirar deformação? Não consegue? Supondo que o aumento de temperatura não é tão alto, de modo que o nosso amigo não entre nessa zona aqui, que é a zona plástica, aonde não vale a lei de Hooke, não é a Hooke do Avengers não, tá? Hooke o inglês, tá? Lei de Hooke, Robert Hooke. Isso não é o perdão, certo? Tudo bem? Então, se o aumento de temperatura não for tão grande, de modo que a barra entre no regime plástico, eu posso relacionar a deformação que você sabe. O que você sabe de deformação? Você sabe quanto tinha, o quanto teve de aumento de temperatura, então você sabe quanto ela tem que aumentar. Fosse só a temperatura. Então você sabe a deformação. Tá certo? Mas como você sabe que o material está trabalhando no regime elástico, que eu estou garantindo, que o aumento de temperatura não é tão grande, então você pode descobrir qual é a tensão que surge nesse corpo para que ele seja deformado disso, não pode? Está fazendo sentido aí atrás, essa merda toda? Então, se eu usar o conhecimento que eu tenho do material, que é o módulo da necessidade, eu posso pegar o módulo da necessidade, multiplicar pela deformação que ele sofreu e descobrir qual é a tensão. E você parou para pensar uma coisa assim? Se vocês pararem para pensar, se você aplicar estática aqui, o que você descobre se você aplicar o que a gente aplicou até sabe até agora? Estática. Sabe o que você descobre aí? Que o F de lá cancela com o F de lá e acabou. Vai ficar igual para o alicate. O F de lá, você, quando é que é F? Não sei. Sabe por que você não consegue descobrir quanto é que é F nesse caso aqui? Porque isso aqui é uma estrutura hiperestática. Ela tem mais vínculos do que a estática consegue calcular. Tá certo? Toda estrutura hiperestática, ela está mais vinculada do que ela deveria. Geralmente, com o aumento da temperatura, dá merda a estrutura hiperestática. Então tem que tomar cuidado com as estruturas hiperestáticas. Geralmente, elas são muito melhores para suportar as cargas. Né? Imagina se tivesse uma carga aqui desse lado. Né? Se ela tivesse solta aqui, ficaria uma fibra em balanço.